prazer receber João Amoedo e eu gostaria de pedir a presença aqui da mesa diretora, que já vai ser apresentada. Por favor. É uma grande honra, muito prazer receber o candidato do Partido Novo. Nós vamos ter 20 minutos de apresentação e 40 minutos para debates. Nós temos que interromper pontualmente às 15 para as 2 para passar para o momento com a imprensa. E aí o João precisa ir para o Rio de Janeiro, tem que sair pontualmente às 2 da tarde. Eu queria, em nome do Clube Transatlântico, saudar aqui os membros da mesa diretora. Queria passar o microfone para o presidente do CAI, do Conselho de Arbitragem das Eurocâmaras, Renato Pacheco. Todas bem-vindos ao Clube Transatlântico, que em conjunto com a Eurocâmaras e com a Câmara de Arbitragem das Eurocâmaras, recebe nessa tarde de um dia especial para o Brasil, essa nova liderança política que é João Amoedo. Eu vou rapidamente, antes de passar a palavra ao nosso candidato, apresentar os membros que compõem a mesa. Eu tenho aqui à minha esquerda Ingo Plöger, que é o presidente do Conselho Empresarial da América Latina, nosso também ex-presidente da Câmara Alemã. Oscar Kedro, que é o presidente do Clube Transatlântico, nosso anfitrião, a quem nós agradecemos. Christian Lobauer, que é o candidato ao Senado pelo Partido Novo. Muito obrigado, Christian. À minha direita, claro, o candidato que será apresentado na sequência. Tenho aqui também Claudinei Resch, presidente da SKF do Brasil, uma empresa líder sueca. E também Gilles Coccoli, o presidente e CEO da antiga TK Eden. Como se pronuncia, Gilles? Vai lá, Edenred, que é uma empresa, enfim, de capital francês, e o Gilles tem longa data no Brasil. Eu não queria me estender com os membros da mesa, mas queria dirigir a atenção, enfim, ao nosso palestrante. João Amoedo é um líder executivo, traçou sua carreira após formação em engenharia e também em administração, como atuante, forte líder no setor financeiro e bancário, e em 2011 ele resolveu formar o Partido Novo, que é um partido, como o próprio nome diz, bastante recente. Eu não queria me estender, mas queria sim, João, agradecer a sua presença em nome das Eurocâmaras. Eurocâmaras completa o ano que vem 20 anos, foi fundada em 1999 pelas câmaras líderes da União Europeia. Nós reunimos hoje mais de 5.000 empresas de capital europeu que geram mais de 300 mil empregos no Brasil e investimentos que já superaram mais de 350 bilhões de dólares aqui no nosso país. Então, sem me alongar muito mais, eu queria passar a palavra a você. Fique à vontade, tem o público, se quiser falar daqui, a palavra é sua, João. Muito obrigado e uma salva de palmas para João Amoedo. Primeiro, eu queria agradecer as palavras do Renato, Oscar, é um prazer estar aqui, agradecer a presença de todos, a oportunidade de a gente conversar um pouco sobre política, expor as nossas ideias. Principalmente, já tivemos aqui a felicidade também de receber algumas sugestões, algumas ideias, porque a gente não acredita que vai construir, ninguém vai ter condição de construir um plano sozinho para o Brasil. Então, é muito importante essa interação de quem está na ponta, de quem conhece as dificuldades, quem tem o diagnóstico, né? Eu vou tentar fazer uma apresentação rápida aqui nos 20 minutos, justamente para a gente poder abrir um espaço maior para conversar. Deixa eu só ver se eu consigo. Bom, acho que a apresentação foi feita. Eu gosto de dar um depoimento. Eu fiz engenharia, fiz administração, trabalhei cerca de 25 anos no mercado financeiro e nunca me imaginei, na verdade, montando um partido político, muito menos sendo um político, né? Mas essas coisas que você acaba tendo que fazer, e certamente muito do que a gente tem hoje na política, muito do que a gente tem hoje no cenário econômico, está pela nossa ausência desse processo, né? Então, falar um pouquinho como é que a gente chegou aqui, um pouco das ideias que a gente tem e a nossa visão de Brasil. Deixa eu ver aqui. Bom, basicamente, nós éramos um grupo de pessoas muito indignadas lá em 2009, 2010 com a política, com a qualidade dos serviços públicos, com a carga tributária, nada muito diferente do que a gente tem hoje, né? Acho que existe essa grande demanda hoje por renovação na política, a busca do novo, e a gente tem dito muito que não basta só ter ideias novas, ter pessoas novas, mas a gente tem que ter ideias novas e posturas novas na política, né? Mas foi essa indignação que fez com que um grupo de pessoas, 181, lá em 2010, dissesse o seguinte: olha, nós
temos que participar da política, a gente quer melhorar a vida das pessoas, e essa melhora passa necessariamente pela área pública. Não tem como você fazer mudanças institucionais se não for pela política. Então, foi uma decisão que não era nada racional, esse grupo lá de 181 pessoas, 35 profissões diferentes, de todas as regiões do Brasil, de se unir e dizer o seguinte: vamos tentar montar um partido político. E aí a gente começou a ver como é difícil empreender na política. E por isso até que a gente constatou posteriormente que nos últimos 30 anos o Novo é o único partido político que foi montado que não deriva de nenhuma dissidência política, que não está ligado a nenhuma agremiação religiosa ou a nenhum sindicato. Quer dizer, o sistema foi político, infelizmente, como existe hoje, foi feito para se perpetuar e para dificultar muita renovação. Mas nós entendemos que para fazer alguma coisa, especialmente para trazer novas lideranças para o mundo público, era fundamental ter uma plataforma política. E a primeira coisa que a gente constatou era o seguinte: bom, temos que fazer tudo diferente do que está aí, porque os partidos políticos na época eram 27, hoje são 35, mas eram muito mal vistos. Então, diferentemente de qualquer negócio que você começa, quando você olha as melhores práticas, o que está sendo feito, a única certeza que a gente tinha na política, no caso do Novo, é que a gente tinha que fazer tudo diferente. Era interessante porque, no início do processo, a gente nos aproximava e dizia, com algum tom de crítica, o seguinte: olha, mas não é assim que faz na política, estão fazendo da forma como é feito. No primeiro momento, isso nos causava alguma apreensão, e com o tempo a gente foi ficando satisfeito quando ouvia essa crítica, porque é aquela história, como uma frase atribuída ao Einstein, que é uma insanidade é você fazer as mesmas coisas e esperar resultados diferentes. Então, o fato de estar fazendo diferente nos dava certeza de que aquele era o caminho. E aí, só para algumas coisas que nós entendemos que definem muito bem o Novo e faz que, de fato, seja um partido diferente, eu selecionei aqui 4 aspectos que, de fato, são únicos do Novo. O primeiro: todos os filiados do partido são ficha limpa, não só os candidatos. Todos os mandatários do Novo, todos os candidatos, passam por um processo seletivo. Por quê? É uma forma da gente garantir que possa ter a maior quantidade de pessoas possível participando, porque não precisa ter um amigo, não precisa ter um conhecido no diretório, mas, ao mesmo tempo, você garante para a sociedade que aquele candidato que o Novo está apresentando está alinhado com as ideias do partido e tem competência para assumir um cargo público, né? Não é apenas um puxador de voto. Terceiro ponto: nós entendemos que a máquina pública hoje é muito inchada, então todos os candidatos do Novo assumiram compromissos de cortar assessores, cortar verbas de gabinete. Só para dar um exemplo, nós participamos das primeiras eleições em 2016, o Novo obteve o registro em 2015, e 4 vereadores foram eleitos das 5 cidades onde a gente participou. E esses 4 vereadores cortaram 39 assessores e mais de 50% das suas verbas de gabinete. E, por último, que é um grande diferencial do Novo, a gente às vezes se esquece, mas eu gosto de bater um pouco nessa tecla, todos nós aqui, hoje, contribuímos para 34 partidos políticos existentes, através dos impostos que nós pagamos. O Novo é um partido no Brasil que não usa dinheiro público para sua manutenção e não usará dinheiro público para sua campanha política, né? Passando rapidamente, porque eu acho que o Brasil é um cenário conhecido, mas, infelizmente, está com um país muito disfuncional, e tivemos exemplo recente aí com a greve dos caminhoneiros. Começa por um processo de subsídio, termina com um processo de subsídio e com implementação de coisas que nunca funcionaram, como controle de preço e tabelas, né? Só para passar 4 ou 5 dados, eu acho que são interessantes. Primeiro é a questão dos homicídios no Brasil, e acho que essa imagem de estudo, né, que o Brasil tem de homicídios equivalente a todos os outros países que estão aí em amarelo somado. Então, a gente tem um país aí que hoje está na 9ª colocação entre a quantidade de homicídios, batendo todos os recordes que já teve no passado. Segundo, nós temos uma economia com a produtividade baixíssima. Olha o que aconteceu com o Brasil nos últimos 30 anos em relação à Coreia, por exemplo. A gente ficou muito para trás, isso significa menor capacidade de gerar riqueza, salários mais baixos e pouca chance de crescer. E caímos em todos os rankings, mesmo comparado com países que não são referência, né? Por outro lado, também, o Brasil é um país caro. Essa foto é do dia 19, então certamente já está maior, mas já pagamos aí 1 trilhão e 100 bilhões de impostos. Eu estive com o Christian, que é pré-candidato
pelo Novo ao Senado, a gente teve isso há umas 2 semanas atrás, era bem menos, mas é incrível a velocidade. E aí outro dia pensei rapidamente, nós estamos falando de 200 milhões de habitantes, se a gente fizer uma divisão aqui, significa que cada brasileiro já pagou até hoje cerca de R$ 5.500 de impostos na média. Se a gente pensar numa família de 4 a 5 habitantes, falando aqui, e a gente já entregou para o governo cerca de R$ 25.000 nesse período. E aí a pergunta que vem é, e o que recebemos em troca em saúde, segurança, educação? Então, alguma coisa está errada. E o pior, mesmo com toda essa carga tributária, a dívida do Brasil é crescente. Então, a gente não entrega serviço de qualidade e mesmo assim não consegue fechar as contas. E, por último, que é algo trágico para quem empreende, como todos vocês que estão aqui, o Brasil é um país que é muito difícil fazer negócio, né? O Brasil continuamente no índice de liberdade econômica e a gente hoje está mais ou menos ali entre Serra Leoa e o Afeganistão, na posição 153. No Brasil, então, é difícil abrir uma empresa, mais difícil ainda fechar, impossível quase você calcular uma carga tributária sem ficar refém da receita, porque é tão complexo, você pode achar que está fazendo as coisas certas, mesmo assim não funciona. Então, tudo isso, acho que esses 4 slides dão muita dimensão do que precisa ser mudado no Brasil. A gente precisa ter um país mais seguro, com mais produtividade, com a menor carga tributária, com mais liberdade econômica, né? Isso é fundamental para a gente avançar. Quando a gente vai para o lado político, o Brasil tem, por sua vez, os políticos mais caros do mundo. Um deputado ganha, em média, 16 vezes o que ganha um trabalhador da iniciativa privada, né? Quando a gente compara com outros países, aí, de 3 a 4 vezes. Não é à toa que tem um congresso que custa aí um pouco mais de 10 bilhões de reais por ano, cerca de 29 milhões por dia. Interessante é que vai para as outras áreas também, presidência da República, e aí só para ter em torno de como comparação, gasta 60% a mais do que a coroa inglesa. E os partidos políticos, e esse é o grande desafio, e muita gente tem me perguntado, às vezes, em entrevista, dizendo o seguinte: bom, mas o que vocês têm de diferente do candidato fulano, cicrano e beltrano? Eu sempre tenho dito o seguinte: olha, o Novo é o único partido que, de fato, é diferente, porque é difícil imaginar que quem está dentro do mesmo modelo vá fazer alterações nesse modelo, né? E a maior prova disso é o fundo partidário e o fundo eleitoral. Ano passado, os políticos se reuniram para fazer uma reforma política, que é uma demanda da população, basicamente pela falta de representatividade. E o que saiu dessa reforma política? 1 bilhão e 700 milhões de reais a mais para partidos políticos. Verba essa que será dividida, em essência, a grande parte para os 4 maiores partidos, que justamente são aqueles mais envolvidos nas denúncias da Lava Jato. Então, é um sistema que perpetua o poder. O interessante é que isso vai para dentro do partido também, porque dentro do partido a verba será distribuída e determinada justamente pelos caciques do partido, que tinham, na verdade, um grande interesse de se manter dentro da questão do foro privilegiado. Então, é só para a gente ter uma ideia da ordem de grandeza, quanto estará recebendo cada partido, e o Novo usa 0. A gente terá direito, nesse caso, a cerca de R$ 1 milhão. Temos pouco mais de 4 milhões de reais depositados no Banco do Brasil, que foi todo o dinheiro que a gente recebeu do TSE, e já fez uma consulta para a Receita Federal para saber como é que a gente devolveria esse dinheiro para os cofres públicos, porque se a gente devolver para o TSE, ele é redistribuído entre os demais partidos, aí não dá, aí seria demais, né? Então, a ideia realmente é distribuir para voltar para a população. Como a Receita nunca teve essa consulta, eles não sabem qual é o número do código que tem que pôr no DARF, não nos conseguiram dizer ainda. Enquanto isso, o dinheiro está lá aplicado. Quando a gente tiver essa resposta, a gente devolve. E a legislação é tão complicada e tão difícil que tem partidos políticos que fazem eventos, compram helicóptero com dinheiro público, mas se você quiser fazer uma doação desse dinheiro para alguma entidade de caridade, você não pode, porque a lei não permite, né? Então, coisas do Brasil. Então, resumindo, eu diria que é isso aqui que a gente está nessa frase, que a gente tem um governo que dá auxílio para quem não precisa, privilégio para quem não merece e tributa todo mundo que trabalha, quer dizer, tem tudo para não dar certo. Consequentemente, é um modelo que foi feito para perpetuar alguns no poder, distribuindo privilégios para determinadas minorias. Então, muito difícil imaginar que daí virá a alteração que a gente quer, né? Então, eu acredito nessa frase que está aqui, que o Brasil não precisa de um Estado grande porque ele é pobre. Ele é pobre justamente porque o
dado o modelo que tem atualmente, só dificulta a geração de riqueza e, consequentemente, você não consegue combater a pobreza, empreender e fazer o país crescer e ser próspero, porque a máquina pública trabalha contra. O Brasil trabalha contra o capitalismo, a nossa elite política. Então, é muito difícil que as coisas funcionem, né? Bom, foi nesse cenário que, quando a gente começou o Novo, a gente sempre disse o seguinte: bom, esse é um projeto de longo prazo, precisa haver uma mudança cultural, a gente não fará atalhos, o Novo é um partido muito pouco conhecido, os seus candidatos também, mas a gente está vendo, em 2018, um momento muito importante, não só para a gente aproveitar dessa oportunidade, de novo, sem usar atalhos, mas pela demanda da população. As pessoas querem renovação, as pessoas querem algo novo na política, querem mudar esse modelo. Então, quando a gente olha, e aí falo mesmo que não fosse pré-candidato, mas mesmo com eleitor, quando você vê as plataformas, as pessoas e as propostas muito ligadas à velha política, buscando sempre associações com o velho que está aí, para viabilizar tempo de televisão, horário eleitoral, acordos em determinadas regiões, você vê que, infelizmente, a política continua sendo feita da mesma forma, onde o foco e o objetivo são os 45 dias de eleição e não necessariamente o que será feito com o Brasil nos 4 anos seguintes. Essa dinâmica é que tem funcionado e que é que nos trouxe até aqui, porque você acaba realmente elegendo aqueles que são mais eficazes nos 45 dias, mas que não estão preparados depois para legislar ou para serem executivos no governo. Então, a gente entende que isso como uma oportunidade muito grande de mudança e renovação. Combate à corrupção. Então, a gente precisa desmontar esse sistema que está aí. Lava Jato é fundamental. Estatização de empresas, quer dizer, a gente precisa privatizar esse modelo que a gente tem hoje. E não só, a gente no Novo não defende isso como fim, mas é fundamental para você ter um ambiente menos propício à corrupção, você ter um serviço de melhor qualidade, e a privatização tem que ser feita dentro do ambiente que a gente tem a concorrência. A gente não pode correr o risco de transferir um monopólio público para um monopólio privado, né? Acho que isso é fundamental. E a gente tem acompanhado as empresas públicas e a experiência que nós temos com as empresas que foram privatizadas, tanto na área de concessão, como Vale do Rio Doce, como na área de telecomunicações, de telefonia. O ganho que existe não poderia ser diferente, basicamente por conta dos incentivos, é enorme. Então, é fundamental a gente ir para um processo em que o governo deixe de ter empresas. No passado, a gente foi muito doutrinado para ouvir que essas empresas eram estratégicas, e a minha conclusão hoje é que, de fato, elas são estratégicas não para nós, para os cidadãos, mas elas são estratégicas para os políticos, que as usam para justamente poder se manter no poder. É melhorar a segurança pública, isso é fundamental e passa por vários aspectos, mas eu diria que um deles, principal, é a capacidade de gestão. No Brasil, a gente tem visto muito isso e assim como eleitor de novo, agora do outro lado da mesa, fazendo esse exercício, sempre que eu via debates eleitorais e propostas, sempre me assustava a quantidade de promessas que eram feitas e a quantidade de coisas que as pessoas diziam que iam resolver, como, por exemplo, olha, a gasolina vai ser no máximo R$3, promessas que são totalmente infactíveis, porque não é uma realidade. Não cabe ao presidente da República, por exemplo, definir o preço do combustível, nem fazer promessas que ele não consiga implementar. Quer dizer, o fundamental, no fundo, é a capacidade de execução, e eu entendo que na área de segurança a gente tem esse problema hoje grande, que é a falta de tecnologia, falta de polícias aparelhadas, falta de treinamento e um senso muito grande de impunidade. Outro dia, por acaso, eu vi uma entrevista que foi feita com presidiários e 63% deles comentou que achava que o crime valia a pena. Esses dos que estão presos. Imagina, dos que não estão presos é 100%. Então, o Brasil tem que terminar com essa ideia da impunidade. A gente precisa ter um governo que funcione. Primeira coisa, precisa ter as contas equilibradas. Uma reforma da Previdência tem que ser feita. Não é a questão se é a favor ou é contra. Em alguns anos, se nada for feito, todo o dinheiro arrecadado irá única e exclusivamente para pagar aposentados. Então, não tem como fugir desse processo. Funcionário público tem que ser avaliado, tem que ser valorizado, o bom tem que ser premiado e o ruim tem que ser substituído. Isso, no meu entender, é o dever com o cidadão, o direito do cidadão que paga impostos, né? Então, de novo,
na parte também de dar mais oportunidade, de fazer um Brasil que funcione, uma legislação tributária mais simples, onde as pessoas, de fato, consigam calcular o seu tributo, tenham uma menor tempo de custo para fazer isso, a gente consiga aumentar a produtividade das empresas. Outro ponto fundamental nesse processo também é um novo pacto federativo, que a gente transmita e dê mais autonomia para os estados e municípios. É aí que a coisa funciona melhor, a gente terá menos risco de corrupção, melhor fiscalização, será fundamental um processo assim. E o último, só para a gente fechar, mais oportunidade. Mais oportunidade do que é, no fundo, a escola, menos burocracia, mais liberdade econômica, maior abertura da economia, é fundamental isso, e a gente está colocando também uma defesa do Bolsa Família, porque nós entendemos que todo esse processo demorará um tempo, e nós precisamos ter um apoio para quem está na pobreza extrema, e o Bolsa Família, no nosso entendimento, é um programa positivo. Por quê? Ele atende a 14 milhões de famílias, com um custo aí entre 28 e 29 bilhões de reais, então tem uma efetividade alta, e, por outro lado, ele tem uma grande vantagem na nossa visão, que é você dar os recursos para as pessoas. O governo não foi montar uma rede de supermercado, contratar os caixas, fazer compra de material. Imagina a ineficiência e o risco de corrupção em todo esse processo. Ele simplesmente dá o dinheiro para as pessoas e faz com que elas tenham, então, a liberdade para escolher aquilo que faz mais sentido, né? Bom, fechando aqui, essa é a decisão que a gente vai ter esse ano. Eu tenho dito, eu acredito nisso, quer dizer, não há investimento melhor para a gente fazer em 2018 do que investir na política. E quando eu falo investir na política, é o voto consciente, participar, influenciar outras pessoas. O Brasil terá um momento decisivo, está muito mais fragilizado do que em eleições anteriores, a gente sabe disso, por todas as contas públicas, por toda a recessão dos últimos anos. Então, é fundamental que a gente entre em 2019 com a sensação de esperança. A semana passada, aliás, saiu uma pesquisa que eu diria que, para mim, pelo menos, muito triste, mostrando que 62% dos brasileiros, se pudessem ir para fora, dos mais jovens, de 19 a 25 anos de idade, estariam indo para o exterior. 52% daqueles que têm nível superior também estariam indo para o exterior se pudessem ir. A gente não pode perder essas pessoas, a gente não pode perder esse capital humano sob o risco de virar um país, uma Venezuela da vida, e não é o que a gente quer. Então, essa decisão política, o que a gente virá a fazer esse ano é fundamental. E eu acredito muito nessa mensagem final. No Brasil, infelizmente, a gente foi acostumado a transferir responsabilidades, a achar que alguém teria que fazer alguma coisa por nós. E os políticos foram mestres em captar esse sentimento, assumir essa responsabilidade, ter todos os privilégios e os direitos dessa responsabilidade e entregar muito pouco em troca. Esse sistema não funciona. Ou a gente, como país, como cidadão, como indivíduo, muda agora e assume a nossa responsabilidade, ou a gente ficará condenado, eventualmente, a mais uma década perdida no Brasil. O que a gente fez no Novo? A gente montou uma plataforma justamente para trazer novas lideranças, para trazer pessoas que tenham disposição para enfrentar algo que, no primeiro momento, não parece muito racional, que é participar da política. Eu e o Christian aqui, como eu já disse, largou o negócio dele na baia para ser candidato ao Senado por São Paulo, no Novo. Não é uma decisão racional, porque você tem uma exposição alta, você tem que fazer muita coisa, tem que desconstruir a imagem ruim que ainda existe em relação à política, mas é fundamental esse passo, né? Então, eu queria agradecer essa oportunidade. Se der tempo, não sei se dá, tem um filminho aqui de 1 minuto, se der tempo para passar, porque muita gente tem me perguntado assim, qual é a grande dificuldade do Novo, né? Muita gente diz, bom, mas será que o Novo é um partido de elite? E o que tem de diferente? Então, só para fechar, a grande dificuldade do Novo é divulgar as ideias. O nível de aceitação que a gente tem tido na divulgação das ideias tem sido muito elevado. O Novo tem conseguido ter uma diversidade muito grande e por vários lugares do Brasil. O nosso desafio, de fato, é tornar as ideias mais conhecidas, né? E aí, só um pequeno resumo de algumas rápidos depoimentos de viagens que a gente tem feito por todo o Brasil, só para a gente ver um pouquinho quem são as pessoas que estão participando, que estão se engajando aí no projeto. Como vocês vão ver, muita gente jovem, o que deixa assim, o que nos deixa muito otimista.
As ideias do João é o que o Brasil precisa. Uma candidatura independente pelo Novo, um partido que não aceita fundo eleitoral. O indivíduo ele deve ter muito mais poder que o Estado, porque ele sabe fazer muito melhor que o Estado. Visa os mesmos objetivos a longo prazo e não pensa numa política imediatista puxadora de votos. Do que é possível fazer pelo Brasil numa nova visão. As palavras do cara são firmes, entendeu? Mudar, ir pra frente, acabar com essa palhaçada que a gente vem vivendo. A gente precisa de renovação à política, o Partido Novo é isso. As minhas ideias sendo expostas para outras pessoas ouvirem é muito gratificante. O Estado mínimo, não ao fundo partidário. Está trazendo esperança para o futuro do nosso país, né? A gente quer coisa nova, a gente quer renovar. Andamos aqui mais de 10 horas de carro para chegar em Belém, para prestigiar o evento com o João. Porque eu estava já sem esperança de ter alguém para votar, porque eu não ia votar em nenhum desses políticos velhos. É novo, velho. João Amoedo. Renovação total. Bom, era isso, eu queria agradecer, então, muito obrigado. E, aproveitando a sua fala final de oportunidades de investimentos, desde a fundação das Eurocâmaras, em 1999, iniciaram-se negociações visando a conclusão de um acordo bilateral Mercosul-União Europeia. Evidentemente, já são passados quase 20 anos e se espera que nós tenhamos em breve uma conclusão bilateral, tanto dos países que compõem o Mercosul, como dos países que compõem a União Europeia. Então, João, eu queria, em primeiro lugar, entregar esse pequeno anuário para você, que ele é pequeno, talvez, na extensão, mas é grande no conteúdo e na perspectiva, e pedir a sua reflexão rápida para nós, antes de passar a palavra aos demais debatedores, qual a sua visão, como futuro presidente do Brasil, com relação à parceria Brasil, Mercosul e desse bloco com a União Europeia. Lembrando que hoje nós vivemos no mundo atual uma dicotomia entre um país norte-americano em decadência com medidas protecionistas, um país de origem comunista no continente asiático, assumindo a liderança global, e a União Europeia, onde é que ela fica nisso? Será que seria mais importante do que nunca essa associação ao Bloco Mercosul? A palavra é sobre a reflexão. Eu sugeriria 2 minutos, por favor, candidato. Coronel, sem dúvida, e até por aspectos culturais, o Brasil deveria ter um relacionamento muito mais forte com o Bloco Europeu. Um bloco que, no meu entender, está muito mais próximo das ideias que o Brasil defende e tem muita coisa a ser feita. Infelizmente, a nossa política externa teve, nos últimos anos, um viés muito grande do ponto de vista ideológico. E esse foi o parâmetro, na verdade, que priorizou e que determinou as relações que foram feitas. E a gente deveria agora ter um outro parâmetro, que é o que as nações que são bem-sucedidas fazem, uma ideia de abertura, de globalização, de integração nas cadeias globais e fazer parcerias com aqueles que você tem efetivamente contribuição, tem o que agregar. E o Brasil deveria ter esse papel, estávamos conversando um pouquinho até sobre isso, e é natural, deveria ser pelo menos, que o Brasil tivesse essa liderança no continente. Pelo próprio tamanho que tem, pela representatividade que tem, pela quantidade, pelo mercado que tem, pela determinada quantidade de habitantes que tem, pelo mercado consumidor, por tudo isso, o Brasil foi deixando para trás esse protagonismo. Então, o que a gente agora precisa resgatar é 2 coisas, esse protagonismo e, de fato, acordos comerciais que fazem sentido e abertura firme da economia. Obviamente, o Brasil tem sido muito impactado por toda a dificuldade, e eu mostro isso nesse quadro da liberdade econômica, que é para se fazer negócio no Brasil, mas a gente precisa atacar as origens desse problema, ou seja, ter uma carga tributária menor, ter uma facilidade para quem quer empreender, quem quer montar um negócio, e, ao mesmo tempo, forçar uma abertura forte para que, de fato, o Brasil possa... A gente está vivendo hoje num mundo globalizado, não faz sentido a gente estar tão ausente, e, certamente, uma parceria com a Europa, até pela quantidade de investimentos que já são feitos no Brasil, a gente poderia ter muito mais coisa, né? Então, sou totalmente favorável, acho que é uma linha importante para a gente poder se desenvolver e ter uma linha de crescimento sustentável no país. Muito obrigado, João Amoedo, pela sua reflexão com relação à necessidade de um acordo e a sua conclusão rápida, Brasil, Mercosul e União Europeia. E, nesse contexto, ninguém mais qualificado como próximo debatedor
que o presidente do Conselho de Empresários da América Latina, Ingo Plöger, ex-presidente da Câmara Alemã, a quem eu passo a palavra para a sua pergunta. Muito obrigado, Renato. Caro João, me permite fazer 3 referências rápidas. A primeira é a presença aqui de Fernão Bracher, ex-presidente do Banco Central, um grande amigo nosso do CEAL, das câmaras, e é um bom exemplo de um empresário que enveredou pela vida pública e depois voltou à iniciativa privada. A segunda referência é o Christian Lobauer, que durante uma carreira brilhante, como você, João, deu o passo e disse: eu vou para a política. O número dele é 300. Se cada um de vocês colocar o professor Christian a 300 dos seus contatos, ele ganha. Isso não é impossível, porque nessa semana ele já despontou com 1 a 2%, então ele já entrou nas pesquisas. Se ele entrar em 5%, ele entra na parte televisiva e, a partir dali, o caminho não vai ser difícil. E com o João não vai ser diferente também, não. É que nem hoje com o Jogo do Brasil. Quando chegou já com os 45 minutos, a gente achava que não dava, e deu. Então, o último voto é que conta, João. A última referência que eu quero fazer está vinculada à minha pergunta. É um pró-memória ao nosso amigo falecido nesses últimos 2 dias, o Eliezer Batista. O Eliezer Batista foi um visionário. Ele foi um dos poucos brasileiros que visualizou uma América do Sul sem fronteiras e desenhou uma estratégia de Brasil no longo prazo, onde certamente por muitas décadas nós vamos ter uma liderança ainda. E aqui vem a minha pergunta a você, João. Quando você, no dia 2 de janeiro, estiver no Palácio, que tipo de liderança você exercerá na América Latina, na América do Sul? E qual é a contribuição que você vê como liderança do Brasil no mundo? Qual é a sua liderança? Você vai levar o Brasil para onde? Como os brasileiros vão se sentir com você como presidente no final do seu mandato? Amigo, muito obrigado. Antes eu queria só fazer, eu não tinha visto o doutor Fernão, eu queria fazer uma menção honrosa aqui. Eu tive o prazer de trabalhar com o doutor Fernão durante cerca de 15 anos no BBA, e para mim é sempre um exemplo de seriedade, de visão de longo prazo, muito daquilo que a gente quer trazer pela política. É um prazer tê-lo aqui participando. O Brasil, de fato, o que nos incomoda, e aí está muito na origem de todo esse projeto do Novo, que começou como um movimento, né? O Brasil é um país que tem uma escala continental, um país rico em recursos naturais, um povo trabalhador, empreendedor e criativo. E por que a gente não consegue avançar? Por que a gente não consegue deslanchar? Por que a gente tem um país como a Austrália, que há 26 anos tem todos os anos de crescimento, sem nenhum ano recessivo nesse período, e o Brasil tem tantos altos e baixos, né? No meu entender, é por causa do nosso modelo político, do nosso modelo de Estado. Mas, certamente, o Brasil, pela dimensão que tem, por todas essas riquezas, está pronto para assumir um processo de liderança, não só na América do Sul, mas também no mundo, por toda a cadeia agrícola que tem, toda a capacidade de geração de riqueza. Quer dizer, a gente precisa fazer isso. Agora, o que falta no Brasil? No fundo, faltam lideranças. Quando a gente começou o projeto Novo, o principal objetivo era esse. Nós temos, infelizmente, lideranças excepcionais no mundo privado, mas poucas lideranças vieram ou vêm para o mundo político, porque o sistema, como eu disse muito no processo, foi feito para alijar, foi feito para questionar. Eu mesmo, quando comecei o projeto de mudança, de início do partido, eu brinco que tinham 2 grupos de pessoas. As pessoas que me conheciam diziam o seguinte: João, não vai se meter na política porque isso não é coisa para gente séria. E as pessoas que não me conheciam diziam: mais um querendo montar um partido para se aproveitar. Então, eu entendo o seguinte: o Brasil tem tudo para ter liderança nesse processo, mas começa com a nossa atitude. A gente tem que assumir as nossas responsabilidades como líderes, como protagonista, deixar de entender que o Estado tem que fazer tudo por nós, e fazendo isso, quer dizer, dando exemplo,
cortando custos, montando uma equipe de ministros que seja com gente capacitada. Eu sou da época ainda, quando eu era criança, que quando alguém era ministro, era alguém que você admirava, era um Eliezer Batista da vida, era alguém que era uma referência por um notório saber em alguma área, que era justamente a área onde ele estava fazendo a gestão pública. E hoje é totalmente o contrário do que a gente tem hoje, as indicações são políticas. Então, o que o Brasil precisa, de fato, é arrumar a casa, porque a liderança será natural se a gente tiver esse processo de arrumação de casa. Então, eu entendo que por que 18 é muito importante? Porque é um ano realmente, por tudo que a gente teve de problemas, de forçar essa mudança. Essa mudança talvez demorasse mais, a gente ficasse mais tempo num país que, como muitos dizem, tem um voo de galinha e não consegue crescer, mas todos os problemas podem nos levar a, de fato, a entender que a gente tem uma oportunidade de transformar, acho que isso é uma característica de todo mundo que empreende, num problema, numa oportunidade. Então, eu entendo que o Brasil tem tudo para ser essa liderança, e isso passa, de novo, por equipe, por abrir economia, por conversar com outros parceiros, participar realmente de um mundo globalizado. Muito obrigado, João. Na sequência, eu passarei a palavra ao presidente do Clube Transatlântico, Oscar Queiro, por favor. Obrigado, Renato. Obrigado, João. Obrigado pela presença aqui. Agradeço principalmente ao Christian por ter incentivado a sua vinda aqui. Nessa visão de longo prazo, eu venho do turismo desde criança, eu sempre tive confiança. Na minha infância, eu li um livro muito fininho do Delfim Neto, que talvez uma das grandes colaborações que ele teve na minha vida foi essa, de explicar com um modelo muito simples que o turismo é um grande distribuidor de riqueza no país. E a gente vem percebendo há décadas que a gente perde todos os trens possíveis. A gente teve um bilhete premiado com a Copa do Mundo, as Olimpíadas, e turismo, sempre eu escutei, pelo menos dentro das lideranças do turismo no Brasil, sempre uma visão ultrapassada e não protagonista. Então, e nessa campanha especificamente, o turismo também, de novo, não aparece. Queria saber sua opinião sobre esse setor da economia que não aparece entre segurança, saúde e educação, mas ele permeia e talvez seja uma chave para o sucesso do país nos próximos anos. Eu concordo, até porque, quando a gente fala do turismo, tem duas coisas que me chamam a atenção. Primeiro, o Brasil tem uma vantagem competitiva muito grande nesse cenário, né? Por todo o que a gente tem no Brasil, algumas regiões, então, o Rio de Janeiro, o próprio Nordeste, deveriam ter um aproveitamento muito maior. E segundo, é uma indústria que é intensiva em emprego de mão de obra. Então, quando a gente pensa num país que tem 13 milhões de desempregados, certamente aí tem um espaço grande. Agora, o que acontece hoje, na minha avaliação, é que o principal problema que a gente lida hoje é a questão da segurança. Quando você vai para o Nordeste, o Brasil hoje está com 31 assassinatos para cada 100 mil habitantes. Para quando você vai em algumas regiões do Nordeste, esse número é 70, 75, 80, com um crescimento vertiginoso. É o maior número desde que foi começado a coletar o dado que nós temos, que colocou, como eu comentei, o Brasil aí no 9º lugar pela Organização Mundial em número de homicídios. Então, o turismo é fundamental, mas a gente tem que melhorar a segurança e colocar isso na pauta. Eu acho que será uma solução natural para alguns estados brasileiros, como para a arrecadação. E como você falou, quer dizer, o Rio de Janeiro, por exemplo, como carioca, eu sei bem disso, foi feito grande investimento para a Copa e para as Olimpíadas. E o que aconteceu? Nas Olimpíadas, restaurantes, por exemplo, aproveitaram exatamente as Olimpíadas para arrecadar caixa, para poder mandar os seus funcionários embora e para pagarem os encargos trabalhistas, porque não viam muito horizonte no cenário. Quer dizer, é muito triste a gente ter um sistema desse. Então, de novo, eu acho que passa por uma infraestrutura melhor, especialmente na parte de segurança, e tem que ser incentivado pela vantagem competitiva do Brasil. Obrigado, João. Então, segurança como um pressuposto para a atração de investimento em turismo, não só para o bem-estar da população local. E eu queria perguntar agora, enfim, passar a palavra ao nosso próximo debatedor, enfim, pré-candidato ao Senado Federal. Eu queria perguntar, Christian, você fará a pergunta agora, em que sentido é o nosso candidato? Por favor. Bom, eu já fiz um monte de perguntas para o João, agora ele vai saber todas as respostas, mas eu acho que vale mais a pena, se me permite, fazer a ele uma referência a esse auditório, a essa casa, a esse ambiente aqui,
porque o João tem feito um esforço grande de falar com o maior número de pessoas que ele conhece, que ele consegue, porque é um trabalho, nosso trabalho partidário e individual é falar com muita gente, porque nós temos uma corrida aí para atingir muita gente em pouco tempo. E então o fato de ele ter vindo aqui, apesar de ser um auditório menor, ele tem uma concentração de gente interessante, e de empresas e de pessoas que gostam do Brasil, que em poucos lugares eu conheço. Quer dizer, não importa se é internacional o perfil da casa, aqui emprega-se muita gente, investe-se muito em tecnologia e tem uma capacidade de reverberação muito grande. E a gente conversava no almoço que essas empresas todas são empresas brasileiras, na verdade. A minha experiência recente de Bayer mostra muito bem. A Bayer é uma empresa de 123 anos de Brasil, mas ela é alemã na sua história, no seu perfil, no seu comportamento. Mas quando a gente vai lá para a Alemanha conversar, a gente está falando pela Bayer brasileira, a gente está falando com o Brasil, defendendo os interesses do investimento da Bayer mundial aqui. É o que acontece com todos que estão aqui. Então, isso tem uma importância grande, João, que a gente deveria, e acho que ouvir você seria bom, investir, porque isso vale também para o acordo comercial. A gente empurrar o acordo Brasil-União Europeia significa fortalecer a vontade dessas empresas que estão aqui, que são grandes empregadoras, que cumprem os seus compromissos com muito mais, na média, muito mais cobrança do que outras empresas brasileiras. E acho que a gente deveria, então, deixar essa mensagem, se você concordar, que está no nosso programa, esse tipo de abordagem. Não, certamente, Christian. E tem um ponto interessante que a gente sempre falou, e por isso até que a gente dizia inicialmente que era um projeto de longo prazo, porque nós entendemos que é necessário no Brasil uma mudança cultural. No Brasil, quem empreende é mal visto. O bom é a vitimização. E não existe sociedade próspera, e acho que tem uma frase muito boa do Roberto Campos dizendo isso, quer dizer, que o combate à pobreza começa efetivamente pela valorização de quem cria riqueza, que são os empreendedores que têm coragem de tomar risco, enfrentar todas as adversidades, no caso do Brasil são muito grandes, para empreender, para gerar negócio. É isso que a gente precisa. Então, valorizar toda essa classe é fundamental. E no Brasil, por questões ideológicas, como eu disse, as pessoas passaram a ser mal vistas quem empreende. Então, é um cenário contrário do que a gente quer. Então, realmente é um prazer estar aqui com gente que está à frente dos negócios, está enfrentando os desafios, resistências e realmente gerando prosperidade para a nação, apesar de todos os obstáculos que são colocados aí no dia a dia. Muito obrigado, João. E dentro dessa liderança europeia, somente a Alemanha corresponde a mais de 10% do PIB brasileiro, mas junto com os outros parceiros europeus, isso chega a mais de 25%. Nesse sentido, eu queria passar a palavra, então, a Claudinei Resch, que é presidente da SKF do Brasil, membro do Conselho da Câmara Sueca de Comércio e Indústria. Claudinei, por favor. João, muito obrigado. As indústrias suecas se posicionam no Brasil como a segunda maior indústria sueca do mundo. Depois da Suécia, o Brasil foi elegido como o país irmão, e por isso a Suécia está aqui. E a gente entende muito que liderança, por exemplo, gera resultado. E tudo indica que você, quando 2 de janeiro assumir, vai resolver o problema das contas públicas pelo exemplo. Parabéns. Mas eu ainda não consegui entender, dentro da sua agenda, qual é a reforma que você coloca como sendo a mais importante. Poderia dizer-nos? Claudinei, acho que a primeira boa pergunta, a primeira que nós temos que fazer, pelos números envolvidos, é a reforma da Previdência, né? Só para lembrar, ano passado a gente teve um déficit de cerca de 269 bilhões de reais, e o interessante é que, números redondos, né, 1/3 desse déficit veio de 1 milhão de funcionários da área pública e 2/3 desse déficit veio de pouco mais de 30 milhões de funcionários da área privada, pensionistas da área privada, o que fez mais ou menos com que o déficit do funcionário público seja de cerca de 78 mil reais contra um déficit do funcionário da área privada de cerca de 5 mil reais. Estamos falando de 16 vezes o valor. Então, a primeira reforma que tem que ser feita é a tributária, é a da Previdência. No segundo momento, uma tributária para simplificar. Nossa ideia seria transformar o IPI, PIS, COFINS, ICMS e ISS num único tributo sobre valor agregado. É isso que funciona na Europa, é isso que funciona
dos Estados Unidos, não tem por que a gente ser diferente, com 27 legislações diferentes para cada estado em relação ao ICMS, então traz uma perda de produtividade enorme, e a gente tem que fazer uma reforma do modelo do Estado, reduzindo aí, como eu coloquei, a quantidade de ministérios, até para que operacionalmente você funcione melhor, reduzindo privilégios e benefícios da área pública, de novo, equilibrando melhor eu comentei do salário do funcionalismo público, é interessante, só para dar alguns números, quer dizer, funcionalismo público no nível federal, a mesma função ganha cerca de 67% a mais. No nível estadual, a mesma função com a iniciativa privada ganha 30% a mais. E no nível municipal, os salários são parecidos. É interessante a gente notar, quanto mais perto da burocracia o funcionário está, maior é o salário. Quanto mais perto do cidadão, que é o município, menor é a diferença. Deveria ser, se tivesse que ter, deveria ser o contrário. Então, há necessidade de fazer uma reforma da área pública, reduzir cargos comissionados. Só para fazer um parênteses nessa história do cargo comissionado, quando a gente foi montar o partido, uma coisa que me chamou a atenção é que todos os partidos políticos, tanto de oposição quanto de situação, na medida em que eu fui lendo os estatutos, e isso me surpreendeu, todos eles têm uma regra que quando a pessoa tem um cargo comissionado e vira filiado do partido, um percentual do seu salário tem que ser direcionado para o partido, já com débito em folha. O que acontece? Certamente, já na largada, a gente nasce com um conflito de interesse com o cidadão, porque quanto mais cargos comissionados existirem e quanto maior for o salário de quem tem cargo comissionado, maior será a arrecadação do partido político. E é justamente o contrário do que a gente, como cidadão, quer. A gente quer uma máquina pública mais enxuta, que tenha menos cargos comissionados com menores salários. Então, a dinâmica já é muito perversa, né? Então, essa seria uma outra mudança, que seria uma reforma da administração. Ou seja, João, nós queremos, então, um governo para os cidadãos e não um governo para os governantes. E, nesse sentido, um país que combateu muito privilégios foi a França. Eu tenho o prazer de passar a palavra a Gilles Coccoli, que é o CEO no Brasil da Edenred, representante da Câmara de Comércio França-Brasil. Gilles, por favor. Obrigado, Renato. Obrigado, João, por estar aqui. Eu queria falar um pouquinho, de novo, das relações com a Europa. A Câmara França-Brasil tem mais ou menos 100 anos de Brasil, quase 1.000 membros, cada um com um pé ali, não era a Europa, um pé aqui no Brasil. Ao mesmo tempo, o Brasil é um país que está inserido num movimento global, não é? Numa economia global. Como que a gente pode fazer para que o Brasil seja ou volte a ser o topo na lista dos lugares para se investir no mundo? Quais são as principais ações para a gente alcançar esse objetivo? Eu entendo que a primeira coisa é essa questão da liberdade econômica, né? O capital, ele vai onde ele consegue enxergar oportunidades, onde ele consegue entender que será atrativo. Então, eu diria que primeiro passa pela liberdade econômica, e aí é fundamental que o Estado tenha equilíbrio nas suas contas, porque o grande problema hoje é que o Estado brasileiro, por não conseguir equilibrar suas contas, compete com o capital de todos. E além de competir com o capital, ele cria um nível de incerteza muito grande. Então, se você tem um investimento, você tem um custo de capital mais alto e você tem uma instabilidade que faz com que você queira um prêmio maior no seu investimento. Quando você traz aquilo a valor presente para calcular se o investimento vale a pena ou não, o investimento acaba ficando muito caro. Então, eu entendo que a gente precisaria de um custo de capital mais baixo e se virar com o equilíbrio das contas públicas e, principalmente, com a visão de mais longo prazo. A gente estava falando um pouco aqui da greve dos caminhoneiros, né? O Brasil investe muito pouco em ferrovia, investe pouco em hidrovia. São normalmente, mesmo na concessão de rodovias, são investimentos que demandam uma visão de mais longo prazo. E o Brasil impede isso, na medida em que você tem uma volatilidade muito grande dos ciclos econômicos. Então, assim, estabilizar isso, arrumar as contas, dar segurança na legislação. Tem uma frase muito boa do ex-ministro Pedro Malan, dizendo que no Brasil até o futuro, até o passado é incerto. E realmente é verdade isso. Então, regras mais simples, mais claras, menos burocracia, e o Brasil certamente com isso atrairá capital pelo tamanho do mercado que nós representamos aqui, pelas oportunidades. As pessoas querem vir investir. Né? E só para completar, acho que o exemplo da França, só para mencionar, seria, do ponto de vista político, numa reforma política, eu entendo que é muito interessante o processo eleitoral na França, porque não podemos nos esquecer, será fundamental para as mudanças que a gente precisa fazer esse ano no Brasil, a eleição de um Congresso que, de fato, nos represente, que represente as ideias adequadas. E o modelo da França, onde você elege o executivo e, posteriormente, elege o legislativo, funciona muito bem
e eu acho que era um modelo que, se a gente pudesse ter aqui no Brasil, certamente nos traria avanços, né? João, eu queria dizer que nós fomos aqui muito eficazes na gestão do timing, graças aos debatedores que atenderam, enfim, as regras formuladas antes. Queria registrar que o candidato João Moedo não fez nenhum pedido de restrição de temas, assuntos, respondeu a todas as perguntas, e nós vemos que os membros da plateia já estão na sobremesa. Então, é chegado o momento de passar a palavra ao auditório. Como moderador, não só da mesa, mas do evento, eu queria também pedir a gentileza que cada um que fizesse uso da palavra fosse extremamente breve, seu nome, a instituição que representa, a empresa, e não fizesse tantos comentários, fosse direto à pergunta, de modo a permitir que o candidato João Moedo pudesse ter mais tempo para responder a mais perguntas. A ideia nossa não é apenas uma fala da mesa para a plateia, mas que a plateia possa dividir espaço conosco. Nós temos, enfim, as nossas assistentes com microfones no salão, então eu queria indagar quem gostaria de ter uma pergunta. Aqui, por favor, primeiro, depois ali. Está com o microfone? Sim. Por favor, então, pode dar os seus para facilitar o tempo. Ok. Boa tarde, João. Meu nome é Paulo Alvarenga, sou presidente da ThyssenKrupp para a América do Sul. Você poderia explorar um pouquinho mais sua proposta para a área de educação, não só como um objetivo, mas concretamente o que poderia ser feito? Obrigado. Obrigado, Paulo. Ótima pergunta. No Brasil, dois comentários. Primeiro, o Brasil gasta muito mais, são cerca de 74, 75 bilhões de reais gastos na educação de nível superior e 53, 54 nas outras. Então, eu já acho que deveria ser ao inverso, né? A gente deveria gastar mais no ensino básico e fundamental do que no nível superior, porque a gente cria uma dinâmica muito ruim. Quem acaba conseguindo fazer a faculdade pública é justamente quem teve acesso ao ensino privado na parte fundamental e básica. Você aumenta as desigualdades no Brasil, que era justamente o que a gente não gostaria de ter. Na educação, conversando com pessoas que entendem mais o assunto, eu acho que a primeira mudança que a gente teria que fazer está ligado à preparação dos professores. Explicando melhor, o Brasil hoje, no ranking do PISA, que mede leitura, matemática e ciência, fica mais ou menos entre a 58ª e a 66ª posição, dependendo de que categoria, né? E no Brasil, quando você vai ver o currículo, 1/3 do currículo dos professores está ligado a como ensinar, métodos de ensino, e 2/3 está ligado a uma teoria sobre educação, quer dizer, parte teórica. Quando a gente analisa Singapura, que é o primeiro no ranking do PISA, 10% do currículo é parte teórica e 90% é o que ensinar, metodologia de ensino e como ensinar. Então, acho que esse seria já uma mensagem muito clara, quer dizer, melhorar a qualificação, mudando esse currículo do professor. E aí tem um outro ponto, só para não alongar muito, mas um outro ponto é que no Brasil ainda 74% da nomeação das escolas públicas, da diretoria, é uma nomeação política. Como é que a gente pode ter uma escola que a nomeação tem uma indicação política? Então, isso precisa mudar de novo, passa por gestão, mas acho que o foco principal tem que ser no ensino básico e fundamental. E o Brasil colocou mais dinheiro nos últimos anos e, mesmo assim, ficou estável, declinou no ranking do PISA, mostrando que tem um problema de gestão mesmo, teria que ser atacado inicialmente aí no currículo. Acho que seria a primeira coisa a ser feita. Obrigado, João. Próximo nessa mesa aqui na frente, por favor. Oi, João, como vai? Lucilene, advogada, professora do INSPER. Minha pergunta é sobre reforma tributária, de novo. Acho que é a segunda vez que eu já te pergunto isso, mas duas coisas. Temos aí uma proposta do Bernardo Apico, da minha amiga Vanessa, que está comigo do meu lado, que ajudou a escrever a proposta, e temos um debate de sistema federativo, onde a gente sabe que a tributação ela é, sim, de fato, um instrumento de poder para os municípios e para os estados. E que até hoje, em 25 anos de tentativa de reformas, a gente não conseguiu destravar uma reforma que garantisse neutralidade, transparência, equidade, concorrência leal, por conta exatamente do atrito, da tensão entre os entes federativos. Explica um pouco como você pretende equacionar esse dilema do nosso sistema federativo, que não sei até quanto a gente, de fato, é uma federação, com esses princípios básicos da tributação que podem, de fato, colocar a economia para andar. Perfeito. Primeiro, dar os parabéns, porque realmente a proposta do Bernardo Api é muito boa e a gente endossa integralmente. E ela é boa, ela fala dessa simplificação dos 5 tributos, e
partindo para o IVA, mas principalmente, e acho que essa é uma grande sempre dificuldade na área pública, da implementação. Então, ela prevê 2 anos de teste, 8 anos de implementação, sem mudar muito as condições no primeiro momento, mas criando espaço para se mudar no segundo. Eu entendo que nós temos que fazer essa mudança do poder de Brasília para os estados e principalmente para os municípios. Na minha avaliação, na medida em que você vai convivendo mais com esse cenário político, e é um processo, claro, de aprendizado para quem nunca esteve lá, mas as coisas sempre têm alguma racionalidade e alguma lógica. O que acontece na minha avaliação? Isso significa perda de poder. Um deputado hoje que demanda do prefeito uma série de coisas, inclusive, principalmente, um processo de ajuda na sua reeleição, é aquele deputado que acaba direcionando recursos para a prefeitura. Então, ele não quer perder esse poder. Então, muitas vezes a gente ouve isso nas propostas eleitorais, mas depois isso não vai para a prática, porque, realmente, um novo pacto federativo significará esvaziar de poder a Câmara, o Congresso. Então, como é que isso pode ser feito? Só trocando as pessoas, quer dizer, colocando pessoas que, de fato, estejam com essa mentalidade de melhorar o Brasil e não com as suas agendas pessoais. É isso que a gente está tentando fazer com a plataforma do Novo. E eu gosto muito da proposta porque você centraliza, ela simplifica o processo, ela centraliza a arrecadação no ente federativo e o ente federativo faz a distribuição. Então, ele, na verdade, faz a coleta dos tributos para facilitar todo o processo, mas ele faz a distribuição de forma adequada e a gente pode, ao longo do tempo, ir mudando essa distribuição de acordo com alguns critérios que coloquem em consideração, de fato, um sistema meritocrático, né, de produção e tudo isso vai... Então, acho que é muito bom e haverá um compromisso dos candidatos do Novo de apoiarem e implementarem essa proposta, né? Então, acho que a gente precisa trabalhar nessa linha e a gente conta com todos para a gente ter mais gente no Congresso que tem essa visão, né? Obrigado, João. Nós temos mais poucos minutos antes de acabar o debate. Eu pedi a pergunta aqui na frente, talvez mais uma ou duas no máximo, por favor, aqui na mesa do meio. Boa tarde, eu sou a Isabel Teixeira, eu sou uma das pessoas que passou nesse famoso processo seletivo do Novo. Eu queria fazer para você a pergunta que fazem para todos nós do Novo. Como é que você vai fazer para governar com um Congresso pulverizado, que tradicionalmente é um troca-troca, você faz isso aqui, eu faço aqui, isso ali? Como você vai fazer? Porque eu vou ser eleita e eu vou te ajudar, mas eu acho que nós seremos, no máximo, na melhor das hipóteses, 50 lá. E os outros 450? Como você vai fazer essa dança? Antes de responder a pergunta, mais outras duas perguntas, ele responderá em bloco. Ali atrás tinha mais alguém? Eu vi uma mão. Aquele senhor ali na mesa do fundo. Era a mesma pergunta, é ali? Eu leio mentes. Aonde está? Aqui, ao seu lado. Eu sei que há muitas perguntas, o candidato foi muito interessante, mas ele não deixará eu ter contato com, por favor. Renato, eu vou deixar depois aqui um e-mail, um contato, e aí quem não tiver conseguido pode enviar e depois a gente responde. Obrigado. Boa tarde, João. Eu sou filiado ao seu partido, estou fazendo minha contribuição mensal, mas estou muito inseguro de que você vai conseguir chegar lá. Eu estou achando que falta um pouco mais de agressividade, um pouco mais de definição clara do que você vai fazer. Quem são as pessoas que vão te ajudar? Quem é que vai ser seu ministério? Qual é a estratégia que você tem nas prioridades do que vai alcançar? Precisa ficar explicitado isso, senão você não vai chegar lá. Tá certo. Essa foi uma pergunta bem direta ao ponto e talvez a última pergunta ali no fundo. Esse senhor ali na mesa no final. Ali atrás, por favor. Bom dia, João. Martin Kunz, eu sou presidente brasileiro América do Sul de uma empresa de certificação alemã, TUV. A pergunta é bem próxima a essa. O que nós podemos fazer? Eu também sou filiado ao partido há alguns anos, porque eu gosto da ideia, assino embaixo de tudo que você falou. O que você espera da gente? Como a gente pode aumentar a capilaridade, inclusive na periferia, no Nordeste, em todos os lugares onde essa mensagem, eu acho que é muito querida, mas tem dificuldade de chegar e talvez de ser entendida. Obrigado. Perfeito. Eu acho que dá para responder as três mais ou menos juntas, né? Primeiro, é interessante o seguinte: o partido não é meu, o partido tem que ser nosso. Segundo, não pode ser uma tarefa única, exclusivamente minha, tem que ser de todos. E
quando eu falo tarefa, não é só ir na urna votar, é participar, envolver outros. Todos aqui são formadores de opinião e não tem direito a um único voto apenas. A gente tem que fazer essa mudança, se é que a gente quer ter no Senado o Christian e não o Renan Calheiros, né? Então, a gente tem que assumir essa responsabilidade. Terceiro, tudo que eu fiz na vida foi com equilíbrio, com bom senso, de forma muito tranquila e calma. E, felizmente, deu resultado, deu certo. Acho muito pouco provável que eu venha mudar a minha forma de ser. Ser uma pessoa mais agressiva, que briga, que grita, que fala que bandido bom é bandido morto. Essas coisas não é o meu perfil e eu não farei. Mas, felizmente, da forma como eu atuei, sempre deu certo, então continuarei a ser assim. Quarto, a gente tem visitado e viajado muito pelo Brasil todo. Agora, é óbvio, o Novo é um partido ainda pouco conhecido. Hoje saiu, por acaso, uma pesquisa da XP. Eu apareci lá com 2% dos votos, na frente de algumas pessoas que estão em partidos muito grandes, como o PMDB e o DEM. Só que também apareço em número 1, com 58% das pessoas que desconhecem e com menor índice de rejeição. Então, esse é um desafio do Novo. E nunca havia sido, inicialmente, o nosso objetivo, quando a gente montou um partido, eleger um presidente da República nesse ano. Provavelmente não era o objetivo inicial nem ter um candidato à presidência da República, porque a montagem do partido é algo difícil. As pessoas não se envolvem na política, as pessoas têm o seu dia a dia. A gente quis ter mais governadores, quisemos ter mais senadores, quisemos ter mais deputados federais, mas não é normal, não é trivial as pessoas saírem da vida privada para irem para a vida pública. Então, cabe a cada um fazer um pouco desse esforço, né? Eu posso garantir que eu tenho feito bastante, e o Christian também. Então, como é que a gente vai governar? Primeira coisa, isso é uma pergunta recorrente. João, como é que você vai negociar com esse Congresso? Primeira coisa, com Romero Jucá, Renan Calheiros, Eduardo Campos, não dá para negociar. E aí estou falando nomes que eu não gosto de falar, mas... Com essas pessoas não terá negociação, ou a negociação que tem não é aquela que a gente vai fazer, não é que eu entrei na política para fazer esse tipo de negociação. Então, cabe a nós mudarmos esse Congresso. Muita gente pergunta, como é que você vai negociar? A gente não pode assumir essa premissa, está falso assumir essa premissa de que será esse Congresso que está aí. Somos nós que colocamos essas pessoas, a gente tem que parar e nos perguntar, mas será que a gente é tão incompetente? Nós somos formadores de opinião, conseguimos influenciar tanta gente, tocamos tantas empresas, com tantos funcionários, com tantos empregados, e a gente é incapaz de passar uma mensagem para que essas pessoas façam uma escolha política mais correta, com tão óbvio que as escolhas políticas feitas no passado, até pelos resultados, foram tão ruins. O que falta, no meu entender, é iniciativa nossa. Então, assim, eu sou confiante que, sendo eleito, a gente certamente terá muito mais do que 50 lá e terá outro espírito da população, um espírito de cobrança e participação que já começou desde os eventos de rua, na cobrança e na fiscalização do Supremo, coisas que a população não fazia. O que a gente pode fazer mais? O boca a boca é fundamental. Nas redes sociais, o Novo tem crescido. Fazer divulgação, fazer eventos, falar sobre política, como o motorista de táxi você encontra na banca de jornal quando você vai comprar com seus amigos. Isso faz diferença. Se não fizesse, eu não estaria hoje na frente, como eu disse, de gente de partidos que são muito mais conhecidos, como o PMDB e o DEM. E o Novo já está na frente disso. O Christian, não tenho certeza, vai crescer. Por quê? Porque a gente traz, de fato, uma política diferente do que está aí. E não só dos nomes, mas do processo, como do partido. Então, eu diria o seguinte, é uma aposta que a gente tem que fazer, mas a gente tem que assumir a responsabilidade nesse processo. Então, eu queria terminar fazendo um convite, fazendo uma convocação, e não necessariamente em relação ao Novo, mas ao envolvimento na política, na busca de pessoas que a gente realmente possa ter um congresso diferente e deixe de ficar refém. Porque essa pergunta que, engraçado, tem sido frequente, de segunda-feira mesmo, teve um jornalista que fez essa pergunta, nós não podemos aceitar que teremos no Congresso as mesmas pessoas e que essas pessoas toparão fazer uma negociação diferente do fisiologismo, do toma lá da cá, que elas estão acostumadas a fazer. Ou a gente antecipa e muda o Congresso, ou a gente ficará refém disso. E, infelizmente, a grande maioria dos partidos continua a fazer coligação com o senhor Valdemar da Costa Neto, que foi condenado. Por quê? Buscando tempo de televisão. Então, esse é o caminho, a eficiência dos 45 dias e um péssimo governo durante 4 anos. É isso que a gente tem que mudar. Muito obrigado, João.
Antes de eu declarar encerrados os trabalhos da sessão, eu queria registrar um agradecimento muito grande ao presidente do Grupo Transatlântico, Oscar Kedro, por ter nos acolhido, ao vice-presidente executivo da Câmara Alemã, Thomas Schim, por ter, enfim, liderado dentro das Eurocâmaras esse movimento de compartilhar com vários candidatos suas opiniões, à plateia, aos líderes empresariais, executivos que nos prestigiam com o tempo preciosíssimo de vocês, e dizer que o candidato João agradece, porque tem que se retirar para uma coletiva de imprensa e, na sequência, pegar o avião. Então, antes de mais nada, agradeço também aos nossos outros debatedores e uma grande salva de palmas para o João Amoedo.